Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vocês fazem muita falta nesse lugar. E é uma experiência nova para nós nesses cultos de domingo, os cultos públicos. Tivemos a primeira experiência na quinta-feira, compartilhando a lição do estudo bíblico. E hoje o culto. Espero que no conforto da sua casa, reunidos irmãos, familiares, o Senhor continue abençoando ricamente você, naquilo que Ele já ministrou a nós, nesses poucos minutos que já tivemos de louvor, mas bem intensos, né? Gente, preciso falar para vocês algo antes da mensagem, que é algo sobre esse momento que estamos vivendo, desse coronavírus, a igreja suspendendo suas atividades. Espero que isso tudo esteja muito claro e tranquilo também no coração de cada um. Não, não estamos num período de alardes, né, de grandes preocupações, mas estamos tomando prevenções que são importantes para todos nós, pensando num todo, pensando num grupo. E não é o caso de estarmos ou não colocando fé em prática, mas é não aceitando, às vezes, algumas propostas do inimigo de pular do alto do prédio esperando que o Senhor nos segure. Nós estamos certos de que o governador, a União, os nossos líderes e responsáveis têm dados, pessoas que lidam na área da saúde, infectologistas, eles conseguem ter uma dimensão muito maior, muito mais real do que nós. Então, como igreja, achamos prudente suspendermos nossas atividades públicas, mas a atividade da igreja em secretaria, o expediente da igreja, ele continua inalterado. Então, nas segundas-feiras até às sextas, nós estamos na igreja de 8 a meio-dia, naquilo que os irmãos precisarem e demandar de nós aqui como sua igreja. Esse momento é importantíssimo para a igreja se fortalecer. Não é um tempo para a igreja enfraquecer. Quem sabe aí, nesse tempo, quando isso tudo acabar, nós retornarmos aos nossos cultos públicos, nós tenhamos aí muitos feixes nas mãos, muitas colheitas aí de milagres. Você com a sua família, você abrindo a porta do seu lar para receber novas pessoas. Esse tempo é um tempo muito providencial para que você compartilhe a palavra, tenha momentos ali com irmãos, com amigos, grupos pequenos, cultos domésticos. Meus irmãos, é um tempo extremamente oportuno para que a igreja se fortaleça e não se enfraqueça. Um vírus jamais vai neutralizar o poder da igreja de Jesus. Então, é impossível. Então, quando a igreja ela usa de momentos assim, de adversidades, de confusões, de tumultos, a igreja do Senhor Jesus ela se fortalece, se expande, e é nisso que a gente está crendo absolutamente. A nossa palavra hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Convido você aí a abrir sua Bíblia, o seu aplicativo, e acompanhar a leitura de todo esse capítulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Verso 5, 2 Coríntios 10, e toda altivez também é anulada, e que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, reflita, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos.
Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos os limites da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das nossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim a quem o Senhor louva. Amém. Deus nos abençoe com a sua palavra. Nossa proposta hoje de reflexão é aquele que Deus aprova. Há várias pessoas, elas buscam a aprovação do Senhor. Várias outras também, elas temem demais serem reprovadas pelo Senhor. Em suma, a vida cristã, ela está basicamente neste assunto. O Senhor me aprova ou o Senhor me reprova? As pessoas que temem ao Senhor, as pessoas que se preocupam com Deus e que levam Deus a sério, as pessoas que querem saber de fato o que Deus quer para as suas vidas e que Deus é Deus, acima de tudo e principalmente das suas próprias vidas, são pessoas que se preocupam se elas são aprovadas ou reprovadas pelo Senhor, e isso não na dimensão eterna por vir, mas na dimensão eterna hoje, ou agora. Se o Senhor me aprova hoje, Ele não me reprovará amanhã. Se o Senhor, Ele é comigo hoje, Ele não soltará a minha mão amanhã. A nossa questão é hoje. Se hoje somos pessoas aprovadas pelo Senhor, ou se somos pessoas reprovadas pelo Senhor. Nesse texto, apesar de, nessa primeira leitura, não sei se foi essa a sua sensação, existem muitos assuntos aqui que não deu conexão um com o outro. Não sei se foi essa a sua sensação ao lermos esses 18 versículos. O que nós podemos tirar daqui? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O que nós podemos tirar como ensino? Será se desse texto nós podemos tirar alguns princípios, algumas evidências, alguns flagrantes de um homem, de uma mulher que são aprovados pelo Senhor? Gente, sinceramente eu rejeitei e relutei muito em falar sobre vírus hoje à noite. Sobre um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda. Eu relutei muito em pregar isso hoje à noite, porque isso é uma absoluta verdade. E nós não precisamos de uma epidemia ou de pandemia para que isso se torne uma realidade para você. Eu acredito que nesse momento de confusões que nós estamos lidando, alguns mais intensos, outros menos, a maior preocupação que nós devemos ter é se Deus me aprova ou se Deus me reprova. Essa é a grande preocupação. E não se eu serei infectado ou não serei infectado. Quero convidar você a pensar isso hoje à noite. A nossa preocupação não é se seremos infectados ou não, é se somos aprovados ou não. E o apóstolo Paulo, ele dá alguns princípios aqui nesse texto que eu retiro e compartilho com você hoje à noite. Uma pessoa aprovada pelo Senhor, ela é uma pessoa espiritual. Em resumo, ele é um homem espiritual. Ele é uma mulher espiritual. E isso é urgente nos dias de hoje. Muita carnalidade, muitos conteúdos e muitos desdobramentos da vida, apenas no campo humano, terreno, carnal.
quando falamos carnal, é dentro dos meus prazeres, do que eu conceituo, do que eu prefiro, do que eu acho, as minhas definições de justiça e de juízo até. E era essa acusação que o apóstolo Paulo estava sofrendo também. O apóstolo Paulo, ele é capaz de responder dizendo: gente, eu não ando numa disposição de mundano proceder, no final do versículo 2. O meu procedimento não é mundano. O meu procedimento não tem desdobramentos aqui na terra. Eu sou um homem espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais. Versículo 4. Não. Existe uma luta, existe uma batalha, existe uma guerra, mas as lutas, elas só podem ser vencidas com este inimigo feroz que nos ataca e é contra nós com armas espirituais. Urge sermos pessoas espirituais. A nossa visão tem que ampliar espiritualmente. O nosso raio de alcance visual, ele tem que ter dimensões espirituais. Os lares estão gritando por homens e mulheres espirituais que os governem. Nós precisamos de pessoas cada vez mais com conteúdos espirituais, ouvidos espirituais. Na verdade, irmãos, é a única possibilidade de sermos aprovados pelo Senhor, se formos pessoas espirituais. Deus é espírito, e importa que o homem o adore em espírito e em verdade, não na sua carnalidade e na sua falsidade. O Senhor, ele procura homens e mulheres que se esvaziem de si mesmos e sejam agora habitação do próprio Espírito de Deus. Pessoas espirituais são aquelas que, com quem se relacionar, ou as pessoas que se relacionarem com ela, colherão desta pessoa frutos espirituais, que serão os frutos do Espírito. O homem que Deus aprova, a mulher que Deus aprova, não são aquelas pessoas que têm excelentes performances. Não são aquelas pessoas que são muito prestativas. Um homem e uma mulher que Deus aprova não são aquelas pessoas de bom caráter, pessoas sérias. O homem e a mulher que Deus aprova são as pessoas que têm o seu espírito. São pessoas espirituais. O apóstolo Paulo, aqui nesses capítulos, tanto os anteriores como aqueles que sucedem ao 10, o apóstolo Paulo está dando respostas. Está sendo acusado de um homem fraco. Ele está sendo acusado de um homem que carta é de um jeito, mas quando é pessoalmente ele é outra pessoa. Na verdade, quando alguém escreve cartas de um jeito e é outra pessoa quando é presente e real, ele é uma farsa. E aqui o apóstolo Paulo está respondendo a todas essas acusações. O apóstolo Paulo está sendo acusado, nisso que eu estou lhe falando, de ser um homem que tem desdobramentos carnais nas suas atitudes. O homem espiritual sabe responder. Um homem espiritual não está nas suas ações. Um homem espiritual está muito evidenciado nas suas reações. Não é como agimos, é como respondemos. Não é como fazemos, mas é como respondemos quando somos atacados. Muitos de nós estamos precisando sempre, a cada dia, fazermos avaliações de nós mesmos. Agimos de forma correta, mas quantas vezes reagimos de formas tão equivocadas? Quando agimos de formas corretas e reagimos de formas equivocadas, é um flagrante, é uma evidência de que nós não somos pessoas espirituais. Somos pessoas organizadas até que não haja confrontações. Respostas. Um homem espiritual é um homem que tem respostas certas. E no restante deste capítulo, pensa comigo, como podemos então perceber um homem espiritual nessas palavras de Paulo? Como um homem espiritual ele é evidenciado nessas palavras de Paulo? Convido você a pensar comigo aqui neste versículo 5, 4, 5, 6. Um homem espiritual ele é reconhecido quando ele é totalmente submisso a Cristo. Ele não é submisso a nenhum homem, ele é submisso a Cristo. Essa submissão
foi exatamente o poder que agora ele testemunha, as fortalezas que antes o prendiam, indo ao chão e ruindo. Uma pessoa liberta, uma pessoa que antes estava presa nas suas fortalezas, enganada pelos seus sofismas, que são mentiras em nome da verdade, são pessoas agora libertas, porque decidiram ser submissas a Cristo. Um homem espiritual, ele é submisso a Cristo. Uma pessoa espiritual não tem nenhum tipo de fortaleza que ainda o aprisione. É uma pessoa livre. Um homem espiritual é aquela pessoa que não é mais regida e nunca mais amedrontada e sequer disponível a ouvir qualquer tipo de sofisma. Um homem espiritual, quando submisso a Cristo, ele é um homem livre. Agora, o que é curioso aqui é que um homem submisso a Cristo é aquele que pegou tudo aquilo que pensava e levou cativo a esta submissão. Gente boa, numa pessoa ela não pode ser submissa a Cristo enquanto ela tem a autonomia do seu pensamento. Da mesma forma que uma pessoa ela não pode ser livre enquanto ela não for cativa de Cristo. Uma pessoa ela não pode ser genuinamente testemunha de fortalezas ruindo enquanto ela não sair aprisionada pelo seu Redentor. Esse texto diz que pessoas livres são pessoas que saíram aprisionadas em nome de Jesus. Então, presos, livres. Livres porque são presos. Entendeu? Fortalezas, elas aprisionam. Pessoas cativas em Cristo são livres. Espirituais, pessoas espirituais, não são aquelas que lutam para sair das suas fortalezas. Pessoas espirituais não são aquelas que lutam com as suas próprias forças, com seus próprios recursos, para se considerarem livres. As pessoas espirituais entendem que as armas são poderosas, não nas suas mãos, mas as armas são poderosas em Deus. Quem fará todo o processo de libertação que nós precisamos será o próprio Deus. As fortalezas que nos prendem, seja ela de qual natureza for, de qual parede tem a sua altura ou espessura, de qual origem seja essa fortaleza, o Senhor ele tem objetivos de colocá-las ao chão. O Senhor tem projetos de levar pessoas a serem libertas. Libertas de fortalezas e libertas absolutamente de falsidades. Para isso, é uma pessoa submissa a Cristo. Não a homem, não a uma instituição, não ao governo, mas pessoas submissas absolutamente a Cristo. Eu levei cativo tudo o que eu pensava a Cristo. E a Ele eu me tornei escravo. Assim eu me torno uma pessoa espiritual. É uma clara evidência de que nós temos todas as possibilidades de fazermos coisas certas, só que presos. Agora a proposta de Paulo e a resposta de Paulo é: àqueles que me acusam, eu sou um homem preso em Cristo Jesus. Eu não penso mais, eu não configuro mais os meus pensamentos segundo o que eu acho. Por mais que os meus sentimentos sejam tão opostos àquilo que Cristo define, prevalece o que Cristo define. Senão, não seremos pessoas aprovadas pelo Senhor. Em segundo lugar, nós sabemos quando uma pessoa ela é espiritual, quando essa pessoa ela sabe quem ela é. Se você pensava que a gente não ia falar de identidade de novo, se enganou. A gente está aqui falando de novo sobre identidade. E o que eu quero falar sobre identidade é daquela pessoa que não se compara com os outros. O apóstolo Paulo diz que isso seria uma insensatez. No versículo 11 e versículo 12, as pessoas dizem, no 12, no 13, as pessoas aqui que estão lutando contra Paulo, investindo contra Paulo, são pessoas que se gloriam a si mesmas, são pessoas que se medem por si. O apóstolo Paulo diz que jamais eu faria isso. Veja o versículo 12. Nós não ousamos nos classificarmos ou nos compararmos com qualquer pessoa.
Isso seria uma insensatez. Eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu não tenho mais o outro como parâmetro. Eu não tenho mais o outro como elemento comparativo. Eu sei quem eu sou e eu não vou incorrer no mesmo erro e no mesmo pecado e nos mesmos riscos que Asaf cometeu no Salmo 73. Quando ele começou a ter inveja dos que prosperavam, quando ele começou a se comparar com aqueles que estavam se dando bem na vida. O apóstolo Paulo está pegando exatamente a direção contrária de Asaf. Por mais que lá no Salmo 73, Asaf se curou da inveja, de se comparar. Aqui o apóstolo Paulo ele já se revela um homem curado. Essa é a resposta que nós damos. Meus irmãos, quantos de nós fomos comparados com outras pessoas e isso nos assombra até hoje? Quantos filhos, eles possuem mágoas dos pais, porque os seus pais os compararam com seus irmãos. Como é cruel o comparativo, como é cruel colocar alguém como parâmetro e eu não consigo chegar a esse nível. Como seria danoso para todos nós termos uma pessoa aqui que servisse de elemento comparativo e esta pessoa ser referência. Veja como o Senhor nos liberta disso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, segundo o teu coração, segundo a tua alma, segundo a tua força e segundo o teu entendimento. Se é assim, Ele não nos compara com ninguém. Nós podemos amá-lo segundo a força que eu tenho. Nós podemos amá-lo segundo o entendimento que nós possuímos. Se o Senhor dissesse, eu quero que você me ame segundo o amor de Paulo por mim, o Senhor nos esmagaria. Isso seria uma insensatez, nos compararmos com quem quer que seja. Nós não temos elementos comparativos. O elemento comparativo também é danoso para que nós nos sintamos bem. Um homem aprovado por Deus, ele não pode estar se comparando com os outros, porque Deus tem um projeto específico para a sua vida. Um homem aprovado por Deus, ele também não pode se sentir melhor do que os outros. Quantos de nós observamos pessoas que cometem pecados tão terríveis, erros tão lamentáveis, e quantos de nós nos sentimos melhores do que aquelas pessoas, porque não fomos capazes de fazer o que fizeram, não fomos tão estúpidos de pegar o mesmo caminho que eles pegaram, mas isso não nos faz ser pessoas aprovadas pelo Senhor. Nunca se compare com alguém para se sentir melhor. Se você tem alguém para se comparar, para saber em que nível você e eu estamos, compare-se com Cristo. Cristo, ele é a referência. Aí sim, nós saberemos o que está faltando em nós e o que está sobrando em nós, quando Cristo for a referência, e não a outra pessoa. Pare de se comparar com seu marido. Pare de se comparar com seu cônjuge. Tenha a sua caminhada com Deus. Tenha a sua profundidade com o Senhor. Busque conhecer esse Senhor com todas as forças que você tem, segundo o entendimento que você tem até hoje, porque senão você nunca crescerá e nunca receberá do Senhor o carimbo aprovado. Porque você parou na vida se comparando com pessoas e não permitindo que Deus realizasse em você os projetos dele. Um homem espiritual, ele não tem nenhum tipo de tentação em se comparar com outros. Um homem espiritual, assim como ele sabe quem ele é submisso a Cristo. Em terceiro lugar, eu tiro desse texto que um homem espiritual, ele reconhece os seus limites. Quando o apóstolo Paulo ele parte desse ponto de não comparação, é porque este homem ele tem uma consciência clara de que ele tem que respeitar limites na sua vida. Por favor, confira na sua Bíblia. O que o apóstolo Paulo fala é tão claro, do verso 13 em diante. Meus irmãos, eu tenho limites. Há uma esfera de ação que Deus, o próprio Deus, demarcou. E eu tenho que respeitar esses limites. O homem espiritual não é o faz tudo. O homem espiritual não é levado por qualquer vento. O homem espiritual ele não segue qualquer porta que se abre. Quem sabe o Senhor já demarcou a sua esfera de ação. O Senhor já disse onde você deveria estar e por que estar.
Você não ultrapassa os limites, nós não ultrapassamos os limites por falta de recursos. Nós damos um jeito. Nós não ultrapassamos os nossos limites por falta de possibilidades. Nós conseguimos. Não ultrapassamos os nossos limites por medo. Não, nós ousamos. O apóstolo Paulo diz: eu não ultrapasso os limites porque foi Deus que demarcou. E eu consigo entender que essa demarcação do Senhor, ela precisa ser respeitada, porque eu sou um homem espiritual. Se fosse carnal, as armas seriam outras. Mas se é espiritual, a mente está cativa a Cristo. E se está cativa a Cristo, eu não preciso mais saber quem ultrapassa, quem foi mais longe, quem está mais ou quem está menos. Eu só preciso entender o que é que o Senhor quer da minha vida. Um dia eu ouvi um testemunho tão lamentável de uma pessoa dizendo que os melhores músicos estão fora dos ambientes eclesiásticos. Que os melhores músicos, os bons, eles não estão em igreja, eles estão nos palcos. Que comentário mais lamentável. Assim como os melhores pastores não são aqueles de igrejas locais, de igrejas pequenas. Os melhores pastores, os homens mais usados e ousados, são aqueles de grandes públicos. O apóstolo Paulo não entendia assim. O apóstolo Paulo entendia a esfera que Deus o demarcou. Só aqui você vai agir. Se você não entender isso, se eu não entender isso, meus irmãos, nós vamos morrer. A sua família vai morrer. Quem sabe o Senhor colocou você numa esfera de proteção, de cuidado, de pastoreio. Você só poderia ir até aqui. E você está ultrapassando. Quem sabe você não está reconhecendo nem seus limites físicos. Você está passando sempre dos seus limites. Você está ultrapassando os seus limites financeiros. Você está ultrapassando os limites do cartão. Imagina isso. Quando nós ultrapassamos os limites demarcados por nós, e daqui nós não deveríamos passar, isso é uma pessoa carnal e não uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, ela não tem dificuldades de reconhecer os limites. E foi Deus. Então, o nosso problema não é com a nossa falta de possibilidades, de recursos ou de coragem. Nós temos que encarar Deus. E dizer: Senhor, é só até aqui que o Senhor quer que eu vá? Então é só até aqui que eu irei. Eu não irei mais. Eu não ultrapassarei essa faixa. E aqui, nessa esfera de ação, eu quero ser muito usado pelo Senhor. Deixa eu te contar um segredo. Quem sabe nessa época de coronavírus, você consiga ver ainda de forma mais clara a esfera de ação que Deus te demarcou, que é a tua casa, que é o teu lar. A igreja, a comunidade, esse prédio, ele pode estar sendo uma fuga para você há tanto tempo. E a esfera de ação que Deus te demarcou é a tua família. Os teus familiares precisam conhecer o Jesus que te salvou. As pessoas do teu raio de ação, da tua esfera de ação, os limites que Deus demarcou. Os colegas de trabalho. Não fuja disso. Muitos, pretendendo ir para fronteiras de outros países, não conseguem falar de Jesus para a pessoa que está ao seu lado. Que nessa esfera de ação demarcada pelo Senhor, seja fiel. Fidelidade nunca foi proporcional à quantidade, porque fidelidade é princípio. Quem é fiel no pouco, sempre será fiel no muito. Quem é fiel no muito, sempre será fiel se voltar a ter pouco, porque ele é fiel. Assim, é uma pessoa espiritual. Se Deus te chamou e hoje você é professor de crianças, por favor, faça o melhor que você puder. Nenhum professor de crianças vai ser tão zeloso, tão dedicado quanto você. Se hoje o Senhor parou tudo para fazer com que você cuidasse dos seus filhos, e eles estão até aí sentados do teu lado, quem sabe hoje, depois dessa mensagem, você poderia desligar tudo, celulares e televisão, e darem as mãos e orarem em família, reconhecendo que Deus estabeleceu uma esfera de ação entre vocês. Assim é uma pessoa espiritual. Quem ultrapassa os limites é o Evangelho, diz Paulo, não eu. É o Evangelho que não tem fronteiras. É o Evangelho que não tem limites.
mas eu tenho. E desrespeitar isso é deixar de ser uma pessoa aprovada por Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo fala de esfera de ação 2 vezes. Quem dera que o Senhor nos dê esse esclarecimento mais do que forças. Quem sabe o Senhor não está querendo te dar forças. O Senhor está querendo te dar revelação. O Senhor não está querendo te dar novas alternativas. O Senhor só está querendo te dar entendimento novo. Quem sabe? O Senhor não está querendo te dar novos recursos. Ele só está querendo abrir os seus olhos. Quem é Deus é Ele. As armas são poderosas nele, não nas nossas mãos. E essa esfera de ação que o Senhor nos deu é porque Ele sabe a nossa estrutura. E não esquece de que somos pó. E por último, uma pessoa aprovada por Deus, ela não busca glória para si mesma. E aqui a ideia de compartilhar com vocês essa palavra de que o homem, a pessoa, a mulher, aquele que Deus aprova, é exatamente o final do verso, o final do capítulo, o verso 18. Que aqui está muito claro, dizendo, não é aprovado pelo Senhor. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. Não é aprovado aquele que tem glórias a si mesmo. Ultrapassar limites e ultrapassar demarcações que o Senhor colocou, não é querer glória para si. Não é dizer e publicar que nós conseguimos porque ultrapassamos uma área que o Senhor tinha dado para mim. Não é dizer que eu fui ousado o suficiente para conquistar tal coisa. Não queira glória. Respeite os limites, a esfera. E também, muitos de nós podemos buscar nos nossos corações como é fácil nós querermos louvores a nós mesmos. Como é perigoso e como é sutil na nossa prestatividade, na nossa amizade, no nosso abraço, nós temos uma expectativa de que as pessoas me responderão com louvor, com reconhecimento, com gratidão, com parabenizações. O que o apóstolo Paulo tem aqui nesta igreja de Corinto, que ele fala que o coração por esta igreja é dilatado, é indiferença. O apóstolo Paulo sente a dor de uma pessoa traída, que escolheu amar outros, se envolver com outros, e o abandonou e o desprezou. A dor de Paulo é a dor de uma pessoa que está sendo agora colocada em xeque todo o seu amor. Quantos de nós sentimos isso? Falamos algo parecido na quinta passada, quando o apóstolo Paulo, nos seus últimos instantes de vida, ele diz que a gente não é herói que morre, que nunca morre no fim do filme. Ele tem pessoas a relatar que o fizeram chorar e sentir dores. Eu acredito que, assim como espinho na carne, assim como aquilo que nos faz chorar hoje, podem servir para várias coisas. E muitas delas nem têm respostas. Mas eu sei que se tem uma coisa muito útil, é que a glória não seja nossa. É que o louvor não seja para nós. E é interessante, o homem que Deus louva, não sei se você tinha percebido esse texto, eu não sabia que Deus louvava algum homem. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas aquele que o Senhor louva. Porque no final de tudo, o louvado no fim, sempre será Deus. Por que louvar? Por que o apóstolo Paulo diz que Deus louva esse tipo de gente? Porque essa gente é espiritual. E gente espiritual possui o Espírito de Deus e louva somente ao seu Deus. Então, na verdade, é um encontro belo de uma adoração perfeita entre adorador e adorado. O Senhor louva, não no sentido de se curvar diante de homens, mas de carimbar no seu coração, você é a pessoa que eu aprovo, porque você nunca ousou louvar a si mesmo.
essas visões que o Senhor nos dá, essas revelações que o Senhor nos dá, como hoje mesmo. Gente, internet é a sarça, a sua TV, o seu smartphone é uma sarça hoje à noite. Quem sabe aí por onde, o recurso que você está vendo esta mensagem, ou quando essa mensagem será revista. Isso aqui tudo é sarça. Mas, por favor, deixa Deus falar com você. Escute o Senhor. Sua maior intenção não é nos proteger de vírus. A sua maior intenção é olhar para nós e nos declarar aprovados. Eu aprovo você. Aprovo você por estas razões. Porque você é espiritual. E é espiritual porque você é cativo do meu filho. É espiritual, sim, porque você não se compara com ninguém mais. Você agora sabe quem você é. Você é espiritual porque você reconhece os seus limites. E é fiel na esfera de ação que eu demarquei na sua vida. E você é aprovado porque é espiritual, e é espiritual porque você me louva. E nunca recebe louvores humanos. Por isso que eu te aprovo. Nessa época de rotavírus, de coronavírus, de tantas gripes, a onda é lavar as mãos. A recomendação é lavar as mãos. E tá certo, tem que lavar as mãos. Mas Pilatos lavou as mãos. O que nós estamos falando hoje à noite é de um assunto espiritual. Cuidado, para que você não lave as mãos num ambiente espiritual. Pilatos lavou as mãos num ambiente que ele não poderia lavar. Se você entendeu a mensagem hoje, não lave as mãos como Pilatos. Que o Senhor te abençoe. Nós temos hoje aqui conectados quase 140 famílias. Nós temos em torno de 140 pessoas e famílias conectadas, e isso nós não sabemos nem mensurar e multiplicar isso corretamente, porque nós não sabemos quantas pessoas tem na sua casa. Que o Deus poderoso e vivo, que usa as sarças e usa a internet para falar com a gente, fale com você de forma poderosa. E assim como Moisés foi um homem que marcou a história, muitos de nós podemos marcar a nossa história porque nós ouvimos o Senhor. E isso é suficiente. Vamos orar?